Como é que você sabe se você teme ou não teme a Deus? Como é que a gente pode saber se estamos andando no temor do Senhor ou não? Como? Como que você pode avaliar a sua posição diante de Deus? Porque você sabe da sua situação diante das outras pessoas, mas você precisa saber a sua posição diante de Deus. Diante de Deus. E a Bíblia fala muito sobre o temor ao Senhor. O temor. A Bíblia fala que o que anda na retidão teme ao Senhor. O que anda na retidão teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, você vê aí uma enorme diferença entre os que são de Deus e os que não são de Deus. A gente sabe, aqueles que estão lá fora, vivendo na prostituição, vivendo nos vícios, vivendo a vida como eles querem, de qualquer maneira, sem qualquer tipo de respeito, temor para com Deus. Eles são incrédulos, eles não têm conhecimento da palavra de Deus. São, como disse Jesus, os publicanos. Mas o que preocupa, que chama atenção, são aqueles que estão dentro da igreja. Porque os que estão lá fora, que estão se entregando à vida devassa, que são os incrédulos, estes têm consciência do que estão fazendo e não estão nem aí, não estão preocupados com o dia de amanhã. Mas os que estão dentro da igreja, os que conhecem a Bíblia, os que leem a Bíblia, os que oram, os que estão, de uma certa forma, praticando a sua fé ou a sua religiosidade, e que estão inseridos, estão no meio daqueles que temem a Deus, esses são a maioria. A maioria. A maioria são aqueles que estão na igreja, mas andam por caminhos tortuosos, andam sem qualquer tipo de temor para com Deus. Estão dentro das igrejas. Você sabe que a Bíblia tem muitos exemplos clássicos de dois tipos de pessoas: os que temem a Deus e os que o desprezam. Então fala de Caim e Abel. Caim apresentou sacrifícios a Deus, como também Abel apresentou sacrifício. Mas os sacrifícios de Caim eram imperfeitos.
E por serem imperfeitos, Deus não aceitou. Deus não aceita. Não importa se é sacrifício, mas se o sacrifício não atende aquilo que Deus quer, então, obviamente, Ele não aceita. Então, a sua vida, a minha vida, a nossa vida é medida de acordo com o sacrifício que nós apresentamos a Deus. Se o meu sacrifício é agradável a Deus, é um sacrifício perfeito, então Deus me recebe, Deus me aceita. Mas se o meu sacrifício é imperfeito, Ele não aceita, não me aceita. E aí está o problema da maioria das pessoas que estão nas igrejas, que dizem, poxa, eu estou na igreja há tantos anos, eu faço isso, eu oro, eu jejuo, eu não deixo de ir na igreja, eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou fiel. Quer dizer, são pessoas que praticam parte dos seus compromissos para com Deus, mas não praticam-nos 100%. Não são corretos para com Deus. Então essas pessoas que apresentam uma vida errada, elas sabem que estão erradas, casam, descasam, casam pensando em novo casamento, vivem uma vida irregular, enfim, você sabe o que eu estou falando. Esculhambação geral, essa é a palavra. Às vezes a gente quer arrumar, maquiar a palavra, mas não dá jeito, é esculhambação mesmo, é devassidão mesmo. Vive uma vida devassa, vive um carnaval lá fora. Dentro da igreja tem aquela pinta de temente a Deus. Então, esse tipo de pessoa fica patinando na igreja o resto da vida. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, a mesma porcaria de vida. Por quê? Porque o sacrifício que ela apresenta a Deus não tem sido aceito. Não tem sido aceito. Então foi o caso de Caim e Abel. Ora, a mesma coisa aconteceu com os outros dois irmãos. Veja que fala de irmãos. Caim e Abel eram irmãos. Não eram estrangeiros, não eram estranhos. Eles eram irmãos. E nós estamos falando aqui também de irmãos. Sim ou não? É o que pratica, é o temente e o não temente. Irmãos. Esaú e Jacó eram irmãos também. Esaú recusou o direito da primogenitura. Primogenitura era uma dádiva de Deus para ele. Ele não aceitou aquela dádiva. Ele vendeu aquilo, passou adiante, passou para o seu irmão. Então Deus foi ofendido, porque o que ele havia dado para Esaú foi recusado. Ele recusou. Ele recusou. Imagine você, quando você recebe o presente de um amigo qualquer, tudo bem. Se você despreza, fez pouco caso. Mas se você recebe o presente de uma autoridade, então você não pode
desprezar esse presente, porque você estará ofendendo aquele que presenteou. Imagine rejeitar o presente de Deus. Imagine rejeitar uma dádiva de Deus. Imagine rejeitar Jesus. Jesus é a dádiva de Deus para os que querem ser salvos. E a pessoa, eu sou muito novo para aceitar, para me comprometer, não, eu quero viver minha vida. É uma ofensa. A ofensa a quem? Ao pregador? Não. Ofensa ao próprio Deus, a pessoa está rejeitando a pessoa de Jesus. E quando ela faz isso, não há chance, não há outra forma, senão o inferno. Quando ela morre, ela vai direto para o inferno, não porque Deus a manda para o inferno, não é porque ela rejeitou a salvação. Olha, eu não quero a salvação, eu quero seguir o meu caminho. E eu quero falar para vocês exatamente isso. A vida de cada um de nós depende do que nós oferecemos no altar. A sua vida não depende das minhas orações. A sua vida não depende da igreja, não depende do pastor, não depende de ninguém. Depende da sua oferta de sacrifício. Porque a sua oferta de sacrifício, no fundo, representa, tipifica a sua própria vida. A sua vida. Então, quando a pessoa não teme ao Senhor, quando ela anda uma vida desordenada, é óbvio que ela está desprezando a Deus. E quando vem o mal, quando vem a dificuldade, quando a chuva vem, a tempestade, ela fica sem chão, ela fica desesperada, porque ela não tem apoio, o apoio do Altíssimo, porque ela o desprezou. Passou a vida desprezando o autor da vida. E na hora que vem a situação difícil, ela se perde. Se você ler comigo, abra a Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 7. O texto que eu acabei de ler é Provérbios, capítulo 14, versículo 2. Aquele que anda em retidão teme ao Senhor. Aquele que anda com a vida em desordem, despreza o Senhor. Agora vamos ver aqui esse texto, 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 1. Quando fala assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Então, há muita gente que pergunta: bispo, o que eu faço para resolver a minha situação? O que eu faço para resolver a minha vida? O que eu faço para mudar de vida? O que eu faço para nascer de novo? O que eu faço para receber o Espírito Santo? Leva tempo para receber o Espírito Santo? Quer dizer que eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos para receber o batismo com o Espírito Santo? Não. A resposta de Deus depende da sua atitude, da nossa atitude. A
resposta que você quer de Deus depende da sua atitude. Quando você coloca o perfeito sacrifício no altar, que é a sua vida, o fogo desce na hora, imediato. É toma lá, dá cá. É assim que funciona. Então você vai ver muitas pessoas que entraram na Igreja Universal, elas vieram desesperadas, chegaram aqui, 2 meses, a vida já desabrochou. Começou a conquistar, recebeu o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, enfim, a vida dela desabrochou, arrebentando. Enquanto há outras que estão há 20 anos, 30 anos, e a vida continua cada vez mais murcha. Por quê? Porque são pessoas que, apesar de saberem da verdade, ainda assim, elas se negam a se entregar 100%, se negam ao sacrifício. Se negam ao sacrifício. Quando você lê o Velho Testamento, que fala em sacrifícios, esses sacrifícios representam o ofertante, o sacrificante. O altar representa Deus. Por que o altar? O altar existe para receber os sacrifícios dos sacrificantes, que significam a vida dos sacrificantes. Então, a sua vida depende da sua decisão de entregar ou não. Eu sei, se eu falar assim, você que quer entregar a sua vida para Jesus, quer dar a sua vida para Jesus, conforme nós temos feito aqui sempre, aí vem muitas pessoas, vêm aqui na frente, logo põe a mão no peito, é ou não é? Faz assim, e fecha os olhos, e começam a orar, umas começam a chorar, etc. Tudo isso é muito bonito e válido, mas o que é ou o que há mesmo dentro desses corações? O que há dentro deles? Porque a maioria, eu digo a maioria, porque a maioria vem aqui várias vezes, 2, 3, 4, 10, 15, 50 vezes, sempre eu estou vendo as mesmas pessoas. Olha que eu viajo pelo mundo afora e tal, passo meses, não sei o que, volto. Quem é que quer entregar a vida para Jesus? Aquelas pessoas que eu já vi há um ano atrás, estão aqui vindo aqui na frente. Aquelas mesmas fisionomias, somadas a outras. Por que não muda? Eu falo, meu Deus, por quê? Porque é duro você ensinar, é duro você falar, orar, pedir, clamar, e não acontecer o que tem que acontecer. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer com você? Porque aconteceu comigo, tem que acontecer com você. Tem que acontecer. O que tem que acontecer, bispo? Uma nova vida. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. Uma nova mente. Um novo coração. Porque se isso não acontecer, tudo que você está fazendo não tem nenhum sentido. Não vale nada. Nada. Então tem que acontecer uma transformação, uma mudança radical, uma virada de 180 graus. Essa é a realidade. Jesus disse claramente: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Então quem está sedento e vem a Jesus, tem que beber na hora
que está sedento. Não pode esperar 2 anos, 3 anos, um mês ou o dia seguinte. Tem que ser na hora. Quem está com sede tem que beber na hora, ou tem que ficar esperando. Então, não é admissível, não faz sentido você entregar a sua vida, colocar a sua vida no altar e não acontecer nada. Não existe isso, não pode existir. Ou então Deus é injusto. Ou então Deus é injusto. Ou então a palavra dele está errada. Ora bolas. Mas o problema é que lá no fundilho do coração, lá no mais profundo da alma, a pessoa não quer sacrificar a sua vida, o seu eu, não quer abrir mão da sua vontade, da sua carne, não quer abrir mão da amante, do amante, não quer abrir mão do roubo, não quer abrir mão da vida errada, não quer abrir mão do que sabe que está fazendo, que é errado, não quer abrir mão, não quer, peraí, não quer abrir mão, não quer abrir mão, então não acontece nada. Então a resposta não vem. O fogo desceu, diz aqui, tendo Salomão acabado de orar. Uma oração belíssima. Mas não foi por causa da oração que o fogo desceu. O fogo não desce por causa de oração. O fogo não desceu por causa do templo que estava inaugurando. O fogo desceu porque os sacrifícios que estavam ali, que representavam o povo contrito, o povo dedicado a Deus, um só povo, uma só fé, um só coração, o povo unido num só espírito, de todas as partes, do norte, do sul, todo mundo tinha vindo para a consagração do templo. Então o povo estava com o coração totalmente voltado para Deus. Salomão estava com o coração totalmente voltado para Deus. Então estavam ali os sacrifícios que representavam a vida dos ofertantes, que era o povo. Então o fogo desceu. O fogo desceu. Você pode verificar que na fogueira santa de Israel, quando nós fazemos a fogueira santa, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas, quando chegam aqui no altar, colocam o sacrifício, elas são possuídas de uma alegria, de um gozo, de um sentimento, de uma emoção, digamos assim, inexplicável, um gozo inexplicável. Concorda comigo? Quem é que já teve essa experiência? Então, vocês que já tiveram essa experiência, não são todos. Por quê? Por que houve essa resposta mediante o sacrifício? Porque é a vida da pessoa que está aqui. E isso não é só com vocês, não. É conosco também. Os pastores, esposas, obreiras, todos nós. Ninguém é exceção. Todos, 100%, todos os seres humanos que querem uma resposta imediata, têm que apresentar o sacrifício aceitável por Deus. O seu sacrifício é aceitável, quer dizer que Deus conhece o coração, Ele sabe o que está por detrás daquele sacrifício. Se o sacrifício é imprestável, Deus sabe. Então, essa é a realidade. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito, é espiritual. Nascido da carne
é o nascido das emoções, dos sentimentos. São aquelas pessoas nascidas da religiosidade, da religião. Elas praticam a religião e apresentam essa prática religiosa como um sacrifício. Não presta para Deus. O que vale para que a pessoa venha nascer do Espírito Santo, ela tem que apresentar a sua vida 100%. 100%. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivenciei isso aí. Eu não sabia o que era sacrifício. Nunca fui ensinado o que nós ensinamos para vocês. Muito pelo contrário. Então, por conta disso, nós aceitávamos Jesus todas as vezes. Pastor, quem é que quer aceitar Jesus? Eu era o primeiro. Levantava a mão. Durante um ano, eu levantava a minha mão. Igual essas pessoas que estão aqui. Até que um dia, a ficha caiu. Até que um dia, eu entendi que tinha que ser o meu tudo. Eu tinha que dar tudo. Não podia ficar com um pedacinho para mim. Ou tudo, ou nada. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você não recebe parte de Deus. Você não recebe 99% do Espírito Santo. Ou você recebe todo o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, ou você não recebe. Então, porque Deus dá tudo, Ele quer também o tudo de nós. É tudo por tudo. É como o casamento. Não é assim o casamento? Não é assim a lua de mel? O casamento fica selado é na lua de mel, não é no altar. Na lua de mel, um se dá para o outro, bum, se encaixam. Um se encaixa com o outro e se tornam uma só carne. É exatamente isso que tem que acontecer aqui no altar em relação a Deus. Você se entrega 100% e em compensação recebe 100% de Deus. E aí nasce uma nova criatura. Nasce uma nova pessoa, uma nova mente, um novo entendimento, um novo coração. Entenderam? Paulo fala que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Então os incrédulos, eles têm a mente bloqueada. Não adianta falar, ensinar, gastar todas as palavras possíveis, não vão entender. Então, se você quiser realmente a resposta de Deus para a sua vida, para ter uma vida nova, uma nova vida, então, você tem que sacrificar tudo. Você tem que abrir mão da sua vida. Você não pode receber uma nova vida e manter a vida velha. Imagine você receber uma nova vida e continuar com a vida podre, amarrada nas suas costas. Aonde você vai a vida podre, vai aquele morto junto com você. Pode isso? Não é possível. Para você ter uma vida nova, você tem que abrir mão da vida velha. Você tem que colocar essa vida ruim no altar. Deus não faz absolutamente nenhuma questão que a sua vida seja perfeitinha, boa, bonitinha. Não. Ele quer como você está, mas Ele quer tudo, 100%. Não importa o quão pecador você é, mas se você coloca tudo no altar, então Deus vem todo sobre você e faz de você uma nova criatura.